Bem-vindos à TV Com Pelotas, canal 14 da NET. Hoje no programa Universo Cultural estamos com o convidado Flávio Dornelles, ator, diretor, músico, multi-instrumentista, cantor, bailarino, produtor e carnavalesco, um multiartista. Seja bem-vindo ao Universo Cultural. Obrigado, prazer. Prazer. Eu queria que você falasse quem é Flávio Dornelles. Bom, artisticamente falando, eu vim parar em Pelotas para fazer um curso de edificações na Escola Técnica Antiga, hoje FISUL, né? E na Escola Técnica tinha um grupo Desilab de teatro que era dirigido pelo professor e autor e dramaturgo, costuma-se dizer o pai de todos, né? Walter Sobeiro Júnior. E ele estava com inscrições abertas para o curso, para o grupo de teatro. E aí eu fui conhecer o trabalho do grupo e acabei participando das oficinas e integrando alguns elencos dos espetáculos que ele dirigia, né? Fizemos um belo trabalho com uma peça em nome de Francisco, que aborda a vida do poeta pelotense Francisco Lobo da Costa. A gente foi muito premiado. E também teve a primeira peça que eu fiz com ele, que foi em 85, foi Entre Verruna, de Lope de Vega, né? É um drama. E a gente ganhou o primeiro festival de teatro de Pelotas. Quando surgiu aqui em 85, a gente ganhou com essa peça. Então, o meu começo foi por aí. E essa paixão pela arte e da atuação já vem desde a infância? Sim, desde a infância. Assim, a minha mãe costuma dizer que ela ficava desconfiada porque eu fechava a porta do quarto e começava a falar com personagens imaginários. Sim. Pequeno, né? E aí ela batia na porta e ela via, ela abria, não tinha ninguém. E ela ficava, mas que esse menino tem? E tal. E assistia a missa. Para mim a missa era não tinha nada de religião, tá? Para mim a missa tinha aquele figurino lindo do padre, né? Aquele altar que parecia um carro alegórico. Então a minha visão era quase burlesca, carnavalesca do altar da igreja. E eu chegava em casa depois da missa, ia para baixo da mesa e começava a fazer todo o aparato da missa, a repetição. Então, esses estímulos que eu tive na infância, a minha mãe viu, né, e me sugeriu, comprou uma gaita para mim, né, uma gaita toda skinny, 120 baixo, me dava aqui assim, era pequenininho, e ela, como cantava, né, e canta ainda, ela cantava e eu ia automaticamente tirando as notas de ouvido, porque não tinha ninguém que me ensinasse. Eu aprendi a tocar acordeon assim, né? Depois teve um senhor que me ensinou a trabalhar com a parte dos baixos. Enfim, a gaita foi o meu primeiro instrumento musical. E depois tinha os casamentos caipira, né? Lá em Candiota, quando eu morei a minha infância em Candiota. E a gente tinha um clube social lá que sempre promovia essas encenações no mês de junho. E aí eu comecei também. Lá em Candiota foi o meu ponto de partida. Para Pelotas. Para Pelotas. Depois veio para Pelotas, fez teatro aqui. Fiz teatro aqui com Walter Sobeiro. Depois eu participei do grupo Usina de Teatro, sob a direção do diretor Clóvis Veronese. Usina era um grupo independente, também que fez muito sucesso. A gente ganhou o segundo festival de teatro, o terceiro e o quarto, né? Depois o quinto eu ganhei como diretor. Como diretor já. Foi a peça Resto da Manhã, que abordava a vida dos meninos e meninas abandonados na rua. E aí eu fui me entrosando e participando de outros festivais afora, que a gente viajava muito com o Walter Sobreiro, com Usina também. E aí eu fundei o Grupo Oficina, né? Então essa base me deu essa competência de
de montar meu próprio grupo, que existe até hoje, 38 anos, né? E esse ano, como vai fazer 40 anos do primeiro Festival de Teatro de Pelotas, e que a gente ganhou com a peça Fuente Verruna, eu vou remontá-la com meus alunos para comemorar, né? Já que o grupo da Escola Técnica, hoje FISU, está já fazendo 50 anos de teatro. É uma produção tua? É a produção minha. Ah, muito legal. Lá com a Companhia Sem Caras de Teatro, que é do IFSU, e o Grupo Oficiões de Teatro, eles sempre andam juntos, né? Então, e qual é a diferença de dirigir a tua própria peça? Eu acho que tu assiste, claro, o professor Walter, um diretor muito conceituado, né? A gente participou de festivais, fomos premiados com essa peça, mas eu sempre tive um outro olhar, né, sobre a obra. Isso é muito comum, cada diretor enxerga de uma maneira o texto, aborda e monta de uma outra forma, né? E quando eu também estive no Teatro do Círculo Operário Pelotense, hoje, infelizmente, em ruínas, eu tive por 10 anos lá e foi assim a formação de grandes atores na cidade de Pelotas, que tem gente hoje no exterior, fora de Pelotas, no grande centro do Rio de Janeiro. Alguns fizeram novela, alguns participaram de grandes grupos de teatro, enfim. E lá foi um celeiro, né? Então, esse movimento, toda essa habilidade, né? Então me dá a audácia de montar sobre meu olhar esse texto. Eu digo que não tem uma peça que a gente goste mais, eu acho que é que nem filhos, né? Eu não tenho filhos, mas eu imagino que não tem, aquela ali foi a melhor, mas tens alguma preferida que marcou? Tenho, chama-se A Noviça, né, que é um texto do Ivo Bender chamado A Alface, que eu fiz uma adaptação desse sketch, né, que o sketch deve ter uns 14, 15 minutos, então eu fiz uma adaptação que o espetáculo tinha 1 hora e 10. E a gente participou do 10º Festival de Teatro, a gente ganhou dos 11 prêmios, ganhamos 8, depois participamos do Cone Sul também, é uma peça ambientada num convento. Então, é tudo pautado assim no balé clássico. As freiras dançavam com sapatilhas de ponta e as freiras que faziam eram homens que faziam. Então, era uma comédia rasgada ainda. Né? Sim. E agora, há 2 anos, ano passado eu remontei ela assim, só para comemorar tanto tempo que a gente remontou A Noviça, que foi em 94. Essas peças são apresentadas só aqui ou tá levando para fora? Sim, a gente já participou de vários festivais, assim, festivais fora, e Erechim, e na Grande Porto Alegre. E com usina também a gente circulou bastante, né? A gente fez Paraná, Santa Catarina, com Walter a gente foi até a Paraíba, né? Então uma corrida. Mas é bom levar a arte, né, por todos os lados, Sim, importante, sim, né? Importante. E como nasceu o professor de teatro? O professor de teatro, eu acho que quando a gente ia para os festivais, sempre tiveram oficinas. Os festivais ofereciam oficinas. Então eu assistia aos espetáculos e ia para o hotel dormir. Porque outro dia, pela manhã, 8 horas, tinha que estar fazendo oficina, enquanto os outros iam para a festa, que as festas eram maravilhosas, eu me aplicava em fazer essas oficinas. E quando voltava para cá, a gente voltava para Pelotas, o professor Walter dizia assim: Flávio, já que tu fez a oficina, quem sabe tu passa para o grupo, para os novos estudantes que estão entrando aqui para o grupo, né, essa experiência de oficineiro. E aí eu comecei, tanto que o nome do grupo que eu criei chama-se Oficina de Teatro de Pelotas. Então, mas nesses festivais, a gente sempre tinha aquela vontade de tivesse um curso de teatro em Pelotas, né? Então, a gente fazia listas, todo mundo passava, vinha... eu trabalhei em 7 de Abril de Iluminador, uma época em que via peças do grande centro, Rio-São Paulo, os globais. Então, a gente sempre passando a lista para eles assinarem, né? E a gente mandava para o papel.
né? Então a gente, no mínimo uns 20, 25 anos a gente teve nessa batalha. E o curso veio em 2008 para cá. Aí eu me obriguei a entrar na primeira turma. Foi o último vestibular que teve na Universidade Federal. E eu não estava preparado. Eu digo, tá, vou fazer por fazer, mas o ano que vem eu faço um cursinho, fazer o próximo vestibular eu passo. E aí acabei passando sem ter estudado, fiz uma boa redação e tudo. E aí fui me obrigado a fazer o curso. E o curso também me deu um embasamento teórico, deu um melhor conhecimento também, né, que a gente fazia assim por vontade, né, e não tinha muita referência, por isso que eu sempre fazia tudo, qualquer curso que vinha para cá. Aí surgiu o professor. E o carnaval, na verdade, é uma grande peça de teatro, né? Pois eu não sei. Ele se aproxima porque ele tem a cenografia, tem a sonoplastia ou a trilha sonora, né? Tem a fantasia ou o figurino, né? Tem o tema enredo, né? Que é a história que é cantada, né? E tem o palco que é a passarela, onde o público está ali para ver a história que vai ser contada. E o carnaval se aproxima muito da teatralidade. E qual é o caminho que te levou para ser carnavalesco? O carnaval, eu sempre gostei de carnaval desde pequeno, né? Então, meu pai me trazia a Pelotas lá por 75, 76, e eu vinha passar o carnaval com ele, porque meu tio morava aqui, e o carnaval tinha uma semana de festa, né? E eu me apaixonei pelo carnaval pelotense porque era muito divertido, tinha o burlesco, né? Tinha as escolas, né? Que hoje ainda resistem, né? Porque hoje o carnaval já virou mais trio elétrico, banda, também que é bom, né? Então, a época que eu passava no mercado, perguntava, pai, por que essas fatias de melancia na volta, na calçada, nas banquinhas, as pessoas vendendo? Eu disse, meu filho, é uma tradição aqui, né? As pessoas correm, saem atrás de um bloco, fazem a volta, quando voltam, pegam a melancia, hidratam e vão atrás do outro. Então, é uma tradição. É inesquecível. Ainda tem o bloco burlesco, o Bafo da Onça, com o Padre Ozzy, que eu cheguei a conhecê-lo desfilando num carro alegórico do bloco burlesco Bafo da Onça, que ele era famoso por esse bloco. Então tinha essa peculiaridade do carnaval. Aí me apaixonei, né? E aí me aproximei, exatamente como eu entrei dentro da história para fazê-la, foi um convite do Clóvis Veronese para a escola de samba Ramiro Barcelos, que aí ele me levou para fazer carro alegórico, essas coisas, lá na década de 80, né? 87, por aí. E aí já não parei mais, né? Então estou sempre envolvido, trabalhei anos com o Neizinho na General Teles, né? Faço um trabalho com a Academia do Samba, né? E quem me convidar, eu estou indo. Então já fui para Bruxa, montei carro na Bruxa da Várzea, já montei no Bafo da Onça, então é uma grande paixão. Já fui jurado muitas vezes aqui em Pelotas, e no Uruguai também, em Jaguarão, Arroio Grande, então tem todo esse... Já tem uma trajetória. Vou jazz no carnaval. Tá bem. E cantor também? Canta também, né? Pois eu sempre cantei desde pequeno, e aí quando eu vim para Pelotas, também tinha um grupo do CTG, né, que me pegou, porque eu já tocava gaita, e já tocava mesmo. Sim. Eu fui anos gaiteiro da Invernada Artística do CTG Carreteiros do Sul, da Escola Técnica. E aí o Silvio Castro e o Leandro Sorondo me convidaram para participar da primeira, um festival que teve no Gonzaga, me falha o nome agora. E aí eu cantei com eles, depois o grupo continuou, era só os alunos da Escola Técnica, a gente viajou, fez shows em Santa Catarina também, Campo Herê, e foi essa parte. Depois, sim, que eu fui parar no Coral da Católica,
cantei 12 anos no Coral da Católica, que me deu um embasamento assim maravilhoso, assim, cantei com Leonardo Ox, Leonora Ox, até com o maestro Pablo Espiga. Queria que tu definisse para nós multi-instrumentista. Então, eu esfrolo os dedos no marfim do piano a partir do conhecimento que eu aprendi na gaita, né? Ainda existe esse piano lá no IFSU. Hoje está na sala dos professores, mas ele estava no bastidor do auditório. Então eu estudava de manhã e de tarde, ao meio-dia tinha folga, almoçava no refeitório da escola técnica, eu ia para o auditório e aí fui pegando base e hoje toco alguma coisa de piano. E gaita e violão, eu estava morando numa pensão que um rapaz que fazia agronomia tocava, né? Eu via ele fazendo, tocando e observando. E aí quando ele saía, eu pegava o violão dele e começava a replicar. Aí chegou um dia que ele me pegou tocando com o violão dele. Eu levei um susto e disse, não, tá tudo bem, agora toca uma música aí, vamos ver. E aí ele começou a me ensinar, né? E toco o violão também. Eu toco piano e a minha história, eu lembrei agora, vou falar um pouco também. Meu pai também tinha uma gaita, eu virava aquela gaita e ficava nos teclados. Foi daí que eu descobri também a minha vocação pelo piano. O piano é a mesma coisa. Sai daqui do teclado, vai pra lá. Eu preciso ver as teclas. E depois tu descobre com a mão esquerda o baixo, né? Isso. Muito bom. Quer falar mais sobre a peça de teatro que está em andamento? Que está dando... Pois é. Ministrando no Guarani? A gente está com um elenco... Está formando o elenco, né? É uma peça pela Lei Paulo Gustavo, o Aldir Blanc, tem os 2 editais aí que a gente está fazendo. E a gente está também com uma comédia política, que é Nadinha contra o Rei de Fuleiró. E essa peça ela foi montada em 79 e 80 por professor da escola. Só que era na época da ditadura e a peça estreou e ela foi convidada a ser encerrada na primeira apresentação, né? Então, quando eu soube disso, quando eu comecei a dirigir a companhia, que foi em 98, lá na escola técnica, no IFSU, na época era Cefet, eu soube desse texto e dessa história. Aí eu resgatei esse texto. Montei em 2013, depois em 2015, e agora a gente foi aprovado nesse edital, e eu montei essa peça, que vai rodar agora. A gente vai para Pedro Osório, apresentei Pedro Osório, e São Lourenço. A gente já apresentou aqui no IFSU, foram cidades que foram devastadas pela enchente no ano passado. Então, esse edital pede esse carinho todo para levar para essas regiões, assim. Mas já tem algum outro projeto em andamento já para... Eu sempre vou ter alguma coisa nova, porque eu trabalho com oficina permanente de teatro. Então, eu começo em fevereiro, lá em junho, julho, a gente apresenta um ensaio aberto. O que é um ensaio aberto que a gente faz? São pequenos esquetes, de 15 minutos cada um, a gente junta 3, então eu pego textos que consiga colocar todos os atores em 3, os alunos atores em 3 peças, e a gente apresenta como um espetáculo, dá 1h15, 1h30, no meio do ano. E no fim do ano, sim, a gente apresenta uma dramaturgia maior, uma peça maior, né, que aí já pega mais experiência, já tiver experiência com o público, né? Então a gente está sempre nessa linha de montagem. Digamos, então, 2 peças anuais. Não, mais. Mais, porque tem o grupo oficina e tem o grupo. Eu fiz um trabalho muito bom com a Brigada Militar, que tinha um projeto muito bom com meninos e meninas à beira de risco, que chamava-se Prozepa, a dona Lígia que coordenava. E esse trabalho foi muito bom, que despertou. Hoje eu tenho alunos que têm suas escolas de teatro em Pelotas. Né? Um exemplo, o Miguel Dávila tem o Malve, que é circense também, né?
Então, então saiu dessas oficinas, desse trabalho. Eu tive 11 anos trabalhando dentro desse projeto lá dentro da Brigada Militar. E outro projeto também que muito bom, aí com meninos de rua, era lá no Centro da Integração da Criança e do Idoso, lá no bairro Navegantes, que era com meninos de rua mesmo, né? Eram meninos passavam com problemas muito graves na cidade, lá de 90 a 90 e poucos, 90, que eu trabalhei, de 92 a 99. Então eu trabalhei com essa clientela que, nossa, eu e a Daniela Bisolara trabalhava com música, eu trabalhava com teatro. Hoje ela é vice-prefeita da cidade. Então, para nós foi assim muito bom ter trabalhado com essa clientela, porque a gente, em algum momento, a gente conseguiu tirar um pouco eles desse nicho que era a rua, né? Sim, da droga, né? Então, isso foi muito gratificante também. E levar o teatro para as escolas? Sim, sim. A gente sempre teve projetos de peça infantil, né, para essas escolas. E esse ano, o ano passado a gente não fez, mas o ano passado a gente fez só uma apresentação lá no KVG. Mas esse ano nós estamos retomando um projeto para apresentar na periferia. Que a gente sempre teve esse cunho de levar a peça sempre para onde não tem alcance. Ainda tenho vontade de fazer uma circulação com peças tanto adulta ou infantil pelas escolas da colônia também, que é difícil de chegar até lá. É interessante, né, levar para fora, que eu digo assim, para as colônias, né, para mostrar, acho que é um público mais fechado, né. Então... E eu trabalho muito com o João Simões Lopes Neto também, então tem os contos gauchescos também, as lendas também, e é muito interessante. E falando ainda sobre teatro, acho que muita gente também não sabe o que é, eles perguntam às vezes para mim, o que é a caixa preta? Caixa preta a caixa preta como é que eu vou te dizer, tem o proscênio que é a beira do palco, que dá o espaço para a plateia. Aí, do proscênio para trás, é a caixa preta, né? Que tem as coxias, que são as pernas, onde são as entradas laterais, né? Tem a rotunda, que é no final, né? Que fecha o pano no fundo, que é a terceira parede, e tem o urdimento, que é onde desce os cenários, prende a iluminação. Então a caixa preta é uma sala escura, como se diz, a sala né? escura, é onde acontece a metamorfose. Muito bem, então. Vamos para um breve intervalo e retornamos já. Elétrica Sul, tudo em autopeças elétricas e injeção eletrônica. Após um breve intervalo, retornamos com Flávio Dornelles, que agora vai nos falar sobre cinema. Então, Flávio, nos fale sobre o filme Palcos da Vida. Palcos de Minha Vida. Então, a Luiz Fabiano, do Fio da Navalha, e a Carla Ávila, professora da UFPEL, eles me procuraram no IFSUL para fazer uma entrevista, assim, queriam saber do meu trabalho e tal, que eles têm um canal, né? E para passar, enfim. E até então ia ser uma entrevista de 5, 10, no máximo 15 minutos, né? Eles que chegaram com isso, não, vamos tomar o teu tempo, mas eu acho que 15 minutos daria esse tempo para nós, seria muito bom, tá?
Eu recebi eles no IFSU, mostrei todo o nosso figurino, tudo, né, que a gente tem um bom figurino lá. E eles ficaram impressionados com a quantidade de coisas. E a conversa se estendeu, né? E aí daqui a pouco ele diz assim para Carla: "Ó, mas eu acho que essa história não cabe numa entrevista. Flavinho, vamos fazer um documentário?" Né? E eu digo: "Claro, vamos fazer um documentário." E aí se fez esse documentário que muito me honrou, né? Acho que foi em 2018 que a gente apresentou no auditório do IFSU, totalmente lotado, assim, ver a minha mãe de Porto Alegre e tudo. E uma grata surpresa, resgatou todo o material que eu tenho, assim, vasto de todo o trabalho que eu fiz durante esses 40 e tantos anos, 43 anos de teatro em Pelotas. É um registro muito bom e grande, do qual sou muito agradecido. Foi uma homenagem ao Flávio. Foi uma homenagem, né? E quer falar mais sobre... Cinema? Sobre cinema, sobre... Pelotas Caridosa. Ah, Pelotas Caridosa. Foi um curta-metragem, né? Sim, foi um curta-metragem que aconteceu na pandemia, né? Teve o edital, como os artistas foram os primeiros a parar e os últimos a voltar na pandemia, houve esse edital da Fevale, eu fui laureado, e o que eu vou fazer, né? A pandemia, assim, em outubro de 21, estava assim, ó, muito forte, né? Não podia nada, não podia. E aí eu adaptei da peça do Valdo Sobreiro, Em Nome de Francisco, que é sobre a vida do Lobo da Costa. Peguei, fiz uma adaptação das últimas horas dele. E eu digo, mas como é que eu vou fazer? Eu não vou poder chamar ninguém para atuar comigo, né? Por causa que os alunos, os pais não iam deixar, né? Os meus colegas, eu não ia convidar porque não seria ético convidar no meio de uma pandemia alguém para atuar, né? O Fabiano do Fio da Navalha, que tem sido um grande parceiro, ele se dispôs, Flavinho, vamos fazer assim, ó, eu gravo para ti, tinha o menino do áudio, então foi gravado assim, os personagens masculinos, quem dava as falas era eles, gravando ao mesmo tempo. E a Andrea, que emprestou a casa pra gente, Andrea Maza, Terra, ela, para fazer as cenas internas, ela de longe, né, ela fazia a voz da personagem feminina. Então foi assim que a gente fez o filme, foi muito rápido. A cena na rua que teve, foram dois vizinhos, né, que tiraram a máscara na hora para entrar no gravando, foi uma tomada só, né? Até minha cadela achou que a hora que ele morre, ele cai na valeta, ela achou que tinha acontecido comigo, ela entrou para me cheirar, né? Tá no filme. É uma protagonista. É a protagonista. E aí, e foi isso, né? E depois o Wagner, que hoje mora em Portugal, ele escreveu o filme no Fast Filme do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E a gente foi agraciado com 6 premiações. Melhor ator, melhor filme de gênero, melhor filme agraciado pelo público, melhor fotografia, melhor áudio e direção de arte. Parabéns. Pelotas, né? Pelotas, né? Plena pandemia, foi assim, um presente. Eu sempre digo que a gente não ganha os prêmios pra gente, né? A gente ganha os prêmios pro público, né? Claro. Apesar de ter feito um solo. E aí foi premiado no Rio, então, né? Isso. Aqui não recebeu o prêmio. Não, aqui não teve festival. Não tinha festival na época. E já tem mais algum projeto de cinema em andamento? Olha, eu acabei de gravar 2 ou 3 curtas-metragens com o pessoal que
faz teatro comigo no Teatro Guarani, que são alunos do curso de cinema, inclusive tem 3 se formando agora. E estão vindo aí, logo logo vão estar sendo apresentados. Tem esse longa-metragem que também que eu vou fazer, que é O Estranho, que é um menino que faz doutorado em Lisboa, em Portugal. Ele veio fazer o produto do doutorado dele é esse longa-metragem. Então ele está em Pelotas para realizar esse, fazer uma participação no filme. E vou à África, né, que vem com um grande elenco aí, e que a gente começa já começamos os trabalhos de preparação de ator e de figurinação, e a gente vai começar a gravar agora em julho. Vai atuar também. Vou atuar também. Pode falar sobre ele já? Olha, o meu personagem, eu posso até falar assim, né, porque chama-se Lúcio o Perfumado. Lúcio o Perfumado. Então passa na década de 70, em plena ditadura militar, né, que envolve uma série de questões, né, mas por enquanto é isso que eu posso falar. Tá certo. Isso é muito bom. Teremos no elenco a presença da atriz Vera Fischer, que amanhã está aqui com o espetáculo. Sim. No Teatro Guarani. E, enfim, essas produções estão por aí por enquanto. Por enquanto. Que venham outras. Bem. E o Fio da Navalha? O Fio da Navalha é eterno parceiro, né? Eterno parceiro. O Fabiano sempre, ele filma, ele fotografa todos os meus espetáculos, né? Então, nós já estamos numa parceria, né? Fabiano, quando tiver a apresentação, me chama que eu vou. E lá está ele, assim. É uma grata amizade, uma parceria já uma longa data, né? Desde 2018, 2017 a gente está... Não, até antes, quando eles me procuraram, acho que foi 2014, para fazer o curta-metragem. Então a gente já tem quase 10 anos aí de parceria. Muito bem. E as minisséries? Atuou em Incidente em Antares e O Tempo e o Vento? Isso, o Incidente em Antares foi em 94, aqui em Pelotas também, que moveu os teatreiros, né? Mexeu com todo mundo aqui, foi muito bom essa participação em Incidente Antares. E foi em 94, isso. E vieram vários atores assim, que a gente conheceu e aprendeu muita coisa, né? Com Paulo José, o saudoso Paulo José, que dirigiu, uma pessoa maravilhosa. E O Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento também foi uma grata surpresa, assim, ter conhecido o Jaime Monjardim, né, ter visto a Fernanda Montenegro atuando, né? Então esse presente fantástico, fantástico, né? E enfim, outros atores também. Foi um filme muito bom, né? É a minissérie e filme também. E foi uma grata satisfação ter participado desse projeto. Produziu alguma minissérie? Não? Não, ainda não cheguei a tanto, né? E filme? Produziu já alguma coisa? Filme produziu? Sim, esse curta-metragem, assim, né? Ideias não faltam, né? Agora que eu tô conhecendo bastante essas pessoas do cinema, né? Eu fiz o Futebol Sociedade Anônima com o Moviola, né? Que foi bom, bem legal também. Está tudo disponível no YouTube. Moviola é uma produtora? Era uma produtora que tinha... Quer falar sobre a produtora? Ela foi, eu acho que foi o meu primeiro curta-metragem que eu participei, assim, teve uma participação bem legal, que foi Futebol Sociedade Anônima, que foi o Alexandre... esqueci o sobrenome, e era a professora Cinta Arlich, que era os cabeças da produção, que é legal também. Falava sobre futebol, né? E meu pai, uma conversa, eu falei que meu pai foi jogador profissional, jogou no Grêmio, e aí e chegou até os ouvidos deles, e eles quer fazer uma performance, então eu abro o filme, né? O curta-metragem, bem legal também, Moviola. E o teu papel no Tempo e o Vento?
Ah, então, o Templo Vento era um dos pica-paus do Capitão Rodrigo, né? O Thiago Lacerda. Também foi bem legal atuar com ele também, um cara bem, assim... eu conheço disponível, ele bem, legal. Sempre disposto a colaborar e ajudar. Então, uma grata surpresa, assim, tu ver esse pessoal, assim, do centro do país, né? Quando a gente conhece pessoalmente, às vezes a gente se surpreende, né? Quer falar, quer deixar uma mensagem final para quem tem vontade de fazer teatro, cinema, na tua visão, quer deixar alguma... Bom, quem tem vontade de fazer teatro ou cinema deve procurar as companhias de teatro de Pelotas. Nós temos vários cursos aqui, vários núcleos de teatro que trabalham com oficinas permanentes de teatro, né? Eu, particularmente, tenho uma oficina permanente no Teatro Guarani, que funciona às segundas e às quartas-feiras, das 19 às 21 horas. Pode ir lá fazer uma aula experimental, sem compromisso, se gostar fica, e se não gostar, mas não fala para ninguém. Tá bem? Não. E tenho lá no IFSU a Companhia Sem Caras, que eu também trabalho com a comunidade e com o alunado de lá. Nós vamos ficar agora com as imagens das aulas de teatro de ontem, né? Sim. Vamos deixar para o final. A TV Com e o programa Universo Cultural agradecem a tua presença. Muito obrigada. Poxa. Volte sempre. Só me chamar. Tá certo. Muito obrigado. Eu agradeço, né, teu convite. Estamos aí. Muito obrigada. Obrigada aos telespectadores da TV Com. Obrigada à técnica com Luiz Rogério. Caminhando, gente. Um pouco mais rápido. Mais rápido. Agora volta pro mesmo lugar. Ficou em terra. Não mexe nada. Não mexe nada. Agora câmera lenta, segue o movimento. Vamos pegar algo no chão. Lentamente. Muito lento. Pegou. Levantou. Vamos entregar para o Gabriel isso aqui. Vamos lá, bem devagar. Junta aqui. Congelou. Corta. Seja melhor que eu, seja melhor que eu. Então vamos tocando, a gente tá fazendo aqui o... Troca aí, por favor. Tranquilo, tá? Podemos começar o ensaio e fazer isso. Muito importante. Elétrica Sul, tudo em autopeças elétricas e injeção eletrônica. I ain't tripping on it.